noite a todos. Boa noite. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Não é o lema da nossa casa, a partir de hoje somos amigos para sempre. Vamos então fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, deixando-nos envolver por esta música, por esta luz suave que nos envolve, e assim elevando o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai, em agradecimento. Obrigada, Pai amado, pelo teu amor incondicional. Obrigada por nos amar e pelo seu amor. Agradecemos também a Jesus, o teu Filho amado, por nos trazer o seu Evangelho de amor de Deus. Evangelho esse que nos esclarece, que nos deixa se sentir mais amorosos com o nosso próximo. Te pedimos, Pai, que nos dê sabedoria para que possamos não só ouvir o Evangelho do teu Filho, mas sim exemplificar para o nosso dia a dia, levar estes ensinamentos para dentro de nossas casas, no nosso trabalho, com os nossos colegas, nas ruas, onde houver alguém que necessite da palavra do teu Filho, que possamos estar levando esse amor que a pessoa espera dentro de ti. Agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, que sempre prepara este ambiente com muito amor, com muito carinho para nos receber. Pedimos a eles que envolvam em muito amor e muito carinho a nossa irmã Isiltina, que fará hoje o Evangelho desta noite, que dará esclarecimentos dos ensinamentos do Mestre. Que a espiritualidade permaneça conosco até o tempo do trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. E se eu não conseguir falar, vocês me perdoem, tá? Eu vou falar e depois vocês vão me dizer se entenderam assim, do que eu estou falando, tudo bem? Fé é um dom que cada um de nós carrega no coração de uma maneira, uma mais forte que a outra. Cada um tem uma fé diferente, diferenciada de cada pessoa. É essa fé que nos levanta, que nos anima, que nos dá coragem, que nos fortalece. É através da fé. E onde a gente consegue essa fé? De que a gente fortalece essa fé? Através da oração. É através da oração que Deus nos fortalece e fala assim, olha, não precisa temer. Muitas vezes a gente encontra um obstáculo, a gente fala, não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou parar. E aí Deus fala assim, não, eu estou segurando a tua mão e você vai em frente. Eu vou usar assim um exemplo muito claro, onde eu estou fazendo um curso há 1 ano e meio e até hoje eu não me adaptei com esse povo de adolescente. Mas assim, quando eu pensava, não vou, hoje eu não vou não, eu vou desistir. Sempre acontecia alguma coisa e falava, continua. E aí a gente percebe o quanto a gente é amado pela espiritualidade e que segura, que sustenta a gente. Então a fé, para mim, pode ser, assim, muitas vezes eu enfraqueço nela. Não vou dizer que eu sou forte na fé, que eu consigo, não é isso não. Mas eu não desisto e acredito
feliz de ser chamado assim. Ele, depois de muitos anos sem ter filho, não tinha filhos, e Deus prometeu para ele que ele teria um filho. E ele teve, Isaac. Mas ele se apaixonou tanto por Isaac que ele se esqueceu de Deus. Ele amava muito Isaac. Até que Deus chegou para ele e falou assim: olha, pega teu filho, seu único filho, leva lá no Monte Moriá e sacrifica ele. Você acha que ele sentiu o que naquela hora? Nesse pedido para ele, o único filho que fosse imolado. Ele, muito angustiado, pegou o filho, segurando as mãos do filho, e subiu no Monte Moriá. E chegando lá, ele preparou o menino para ser imolado, para ser morto. E o menino perguntou para o pai: quem que vai ser imolado? Cadê o cordeiro? Né? Que até então ele não sabia que ele era, que ia ser morto. E aí Moisés, Abraão disse: Deus proverá. Olha. Aí Abraão falou assim, olhou para o lado e viu um corço, tipo de uma ovelha, amarrada pelos galhos da cabeça, os chifres, num arbusto. Ele pegou essa ovelha e imolou. Quando ele ia matar o filho, Deus falou assim: não, era só para testar a sua fé. Era só para saber até onde você me ama. E aí ele imolou o cordeiro, que foi, e ainda matou o filho. Isso aí é fé. Depois tem o Moisés, que tirou o povo do Egito, da escravidão, e andou com eles por 40 anos. Foi fácil. A gente fazer uma caminhada de 1 ano e meio é difícil, durar 40 anos, levando, ouvindo o que Moisés ouvia, né? Porque eles falavam: caramba, vocês me tiraram do Egito para mim comer cebola no deserto. Era melhor que a gente ficasse lá comendo carne, sei lá o que mais que eles comiam. E aí, eu acho que Moisés teve muita paciência com esse povo, muita paciência. E acreditava sempre, né, na renovação, na conversão daquele povo que era rebelde. Eles preferiam estar como escravos do que aceitar ir para a terra prometida. E interessante, uma vez ele ficava sem água, e Deus falou para ele: olha, bate na pedra com o seu cajado que sai água. Ele bateu e saiu água. Todo mundo bebeu água. E aí ele falou assim, passou outro tempo e ele falou assim: não bate na pedra. E ele já estava nervoso, bateu na pedra. E aí Deus ficou bravo com ele. E ele ficou, levou esse povo, né? Mas o povo destemente, né, não acreditava muito nem em Moisés nem em Deus, porque eles que era para fazer essa viagem 40 dias, eles ficaram 40 anos, né, no deserto. E aí chegou perto do lugar que eles tinham que chegar. Moisés mandou 2 pessoas irem na cidade para saber como era a terra prometida. E aí eles voltaram dizendo, todo mundo falou assim: nossa, não dá. Porque lá tem muito gigante, as pessoas lá são muito diferentes da gente, não dá. A gente não vai chegar lá, não dá para chegar lá, viver lá. E só 2, só 2, olha, tem aquele multidão que saiu da escravidão, só 2 pessoas disseram: não. Lá é uma terra muito boa, um cacho de uva se carrega nas costas, né? Tem fartura. E só essas 2 pessoas chegaram à terra prometida. Então, a terra prometida para a gente hoje, muitas vezes a gente pensa: eu estou com dificuldade, tenho obstáculo, não vou conseguir. Não é assim, gente. A fé, a coragem, a determinação que faz a gente caminhar. A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar.
Depois tem quem? Da fé? Davi. Davi foi um homem que não era acreditado por muita gente, principalmente pela família dele. Quando foram ungir como rei, os irmãos dele tinham a aparência de rei. E aí Deus falou, não é eles, não é eles, são eles. Tem outro filho, até o pai dele esqueceu de Davi. Tem um que está lá cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas. E aí, quando ele chegou em casa, foi chamado, ele veio e foi ungido como rei. Teve dificuldade, pisou na bola, fez coisa errada. Mas ele era o coração, a menina dos olhos de Deus, porque ele acreditava e confiava e se entregou a Deus. E ele foi quem matou Golias. Aí eu antes pensava que Golias, pode ser que eu esteja errado, eu pensava Golias um gigante, sei lá quantos metros, que ele com uma pedra bateu na cabeça do Golias caiu e ele cortou a cabeça de Golias. Mas a gente pode levar também esse gigante, esse Golias, como as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos desânimo, fraqueza. Aqui tem 2 lugares. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Pode sentar. Pode sentar. E ele, as pessoas falam assim, nossa, como pedra. Porque ele tinha tanta fé em Deus, ele acreditava tanto em Deus, que ele falou, olha, você está ameaçando o povo. Ninguém confia, todo mundo tem medo de você. Mas ainda hoje, o meu Deus vai me entregar a sua cabeça, vou te matar e vou cortar a sua cabeça. Aí, para quem ele falou isso, não acreditava. Não confiava. Como é que pode? Ele era de estatura baixa, matar um gigante. E a gente fica pensando, ele tinha uma palavra de Deus, como muitas vezes a gente esquece e fica com medo, e desanima e não acredita. Mas Davi teve a confiança plena de que ele iria conseguir, porque ele se ofendeu por Deus. Além do Golias ofender o povo, os filisteus, ele falou, ele está ofendendo a Deus, não é só o povo, está ofendendo a Deus. Eu não vou permitir isso. E ele fez isso. Outro homem, Jairo. Jairo era chefe da sinagoga. Ele prostrou-se humildemente aos pés de Jesus e disse, eu tenho uma filha de 12 anos que está morrendo. E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Aí Jesus disse que ia até a casa dele e no caminho vieram encontrar e disseram, olha, sua filha morreu. Imagina a cena, 12 anos perdendo a filha, única. O que Jesus respondeu para ele quando recebeu a notícia? Não tema, crê somente. Não desista. Crê somente. É uma palavra muito forte, é pequenininha, né? Crê. Mas é muito profundo. Também tem a cura de Naamã. Naamã, ele era um soldado e ficou com lepra. E as pessoas, vocês sabem que as pessoas com lepra, elas não podiam conviver no meio do povo, eles tinham que ficar isolados. Ele era um soldado. Então, o que ele fez? Ele tinha uma mocinha, né, agora a gente chama de empregada, que vivia na casa dele, e falou para ele, se ele conhecesse o meu Senhor. E aí Naamã foi até Elias, que é um profeta, e falou. Aí Elias deu uma carta para ele ir até o profeta. E chegou o profeta Eliseu, e chegou lá,
vai até o rio e dá 7 mergulhos. Falou, essa água suja, fosse assim, eu tomava banho lá, não vou. Aí um servo dele falou, mas isso não é tão fácil. Entra no rio, dá 7 mergulhos, tenta, né? A gente já está aqui. E aí ele, tá bom, foi lá, deu 7 mergulhos na água e saiu liberado. Saiu liberado. Então, a fé, provavelmente ele não era um homem de muita fé, tanto que ele duvidou, ele não queria tomar banho nessa água, e aí o servo dele falou, mas a gente já está aqui, fica, passa umas 7 vezes, e ele foi e resolveu ir e ficou curado. Depois tem o bom samaritano, que todo mundo conhece a história, né? O cara foi assaltado, tiraram tudo que ele tinha, e quem passou por ele, sacerdotes, dizendo assim, não vou olhar ele não vou cuidar dele, eu estou indo para a igreja, tá? Não vou parar aqui para cuidar dele. Outro passou também, não vou fazer nada. E aí, um samaritano foi lá e ajudou. Foi lá, passou óleo das feridas dele e levou ele até uma estalagem e disse, eu vou para outro lugar, mas eu vou deixar tanto aqui de dinheiro e vocês cuidam dele. Se passar dessa quantia, não volta, ele paga. E o homem foi recuperado. Depois tem um centurião, que ele era um soldado. E ele chegou até Jesus e disse assim, olha, eu tenho um servo que está muito doente, ele é muito bom, eu preciso que o Senhor cure. Aí Jesus disse, eu vou até a sua casa. Ele disse, não precisa ir não, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Quantas vezes a gente pensa assim, né? Eu sou tão fraca, sou tão nada, eu não sei, eu não posso. E a gente não confia muito em Deus, a gente não. Eu estou falando por mim agora, eu vejo as pessoas falando de fé e falar que aconteceu, e às vezes eu duvido. Né? Mas a gente estudando, a gente percebe quantas vezes Deus agiu nas nossas vidas, de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro. Quantas vezes a gente foi evitado, quantas vezes foi evitado o atentado contra a nossa vida. Às vezes a gente atravessando uma rua, às vezes a gente passando, chegando em casa, acontece alguma coisa que a gente fala, meu Deus, eu acredito que eu tive um livramento muito grande aquele dia, apesar do susto. E aí ele falou, olha, eu sei que o Senhor tem poder de curar meu servo, o centurião, porque eu também mando pessoas, irmão, eu comando pessoas. Então eu digo para um, vem cá, ele vem, vai lá, ele fica, ele fica. E se o Senhor disser que meu servo vai ser curado, ele vai ser curado. Então isso demonstra fé. Depois tem Jesus, que pede água, a samaritana. E ela diz, como um judeu pode pedir água, uma samaritana, não pode, nem podia estar falando comigo. E Jesus diz a ela, se você soubesse quem sou eu te daria água e nunca mais você teria sede. E aí ela ficou, e ele falou, vá lá buscar seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, pela sua verdade, você já teve 5. E esse que você está agora também não é seu marido. Então, como Jesus, ele nem ia ter que passar ali, porque os discípulos dele foram comprar água, e aí ele parou naquele posto, no meio do sol, e pediu a água para ela. E quando ela disse que não tinha marido, e ele disse, você teve 5 que não foram seus, e esse que você está também não é seu. Então, são 6 homens que passou pela vida dele. Jesus chegou
a cidade por onde que ela tinha encontrado o profeta. Essa mulher começou a seguir Jesus e ela transformou a vida dela e a vida de muita gente. Por que será que Jesus escolheu uma mulher impura para ser uma discípula dele? Porque as, entre aspas, santas não reagiriam como essa, que era conhecida como impura. Tanto que ela saía só ao meio-dia, no maior sol, porque ela não podia encontrar as outras mulheres. Então, com certeza ela não tinha amigos, né? Ela vivia sozinha. Mas Jesus não parou e a recebeu. Depois tem a sogra de Pedro, que eu acho triste quando se fala de sogra. Eu tenho 2 noras e 3 gêmeos. E eu falo, não fale mal de sogra perto de mim. Porque eu não gosto. E aí a gente fala brincando, né? Tem gente que fala assim, por isso que Pedro falou que não conhecia Jesus, porque ele salvou a sogra. Eu acho que isso é um absurdo. Depois tem a mulher hemorrágica. Caramba, né? Uma mulher fica 12, a gente fica 3, 4 dias menstruada. Uma mulher fica 12 anos menstruada. Gastou tudo que tinha. Não era vista com bons olhos, ela tinha que se esconder, porque ela era tida como impura. Ela não podia se aproximar de ninguém. E ela vivia isolada, né? E ela, ouvindo falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia, ela falou, se eu tocar a orla da veste dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E ela foi naquela multidão, ficou no chão, imagina a cena, ela sentou no chão, e na hora que ele passou, ela tocou a orla do manto dele. E a hemorragia cessou naquela hora. Aí Jesus gritou, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, como assim? Tanta gente do seu lado, todo mundo quer um pedaço da sua roupa, né? Se tocar e você dizer, quem me tocou? Não é impossível saber. Como ela já estava curada, ela disse, fui eu. E ela foi curada. E Jesus abençoou ela. E aí a gente fala também do homem que esteve 38 anos sentado, deitado no colchão, pode falar assim. Por 38 anos ele ficou esperando que alguém desse a mão para ele. Ele dizia que quando a água do poço se movia, alguém chegava primeiro e ele não conseguia entrar, então ele não era curado. Ele ficou 38 anos esperando alguém pegar a mão dele e levar lá. E o que aí Jesus passa por esse lugar. Jesus nem estava com intenção, quer dizer, por entre aspas a intenção, mas Jesus estava indo para uma festa. E ele entrou nesse lugar e viu aquele homem lá. E perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Quantas vezes Jesus pergunta para a gente, o que queres que eu te faça? E a gente nem sabe o que pedir para Deus. Já está muita coisa na cabeça. Ele falou, Senhor, eu estou aqui, mas ninguém me leva até o poço. E eu não consigo sarar. Ele falou, não foi isso que eu te perguntei. Aí ele disse, eu quero ser curado. Aí Jesus falou, pega a tua maca, sai e vai. Aí ele pegou a maca e saiu. E aí a gente conta, tem várias histórias de Jesus, né? Como o cego, que aquela história que o paralítico não tinha como chegar até Jesus numa casa, e eles abriram o teto, ainda bem que lá não existia laje, né? Era telha. Tiraram e desceram ele na maca e ele foi curado. E Jesus não perguntou para ele quais são os seus pecados, o que você está
de quantas vezes a gente perde a oportunidade por não acreditar. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de pedir. Não fazer como o que estava lá no poço. Ninguém me leva, mas eu quero ser curado. E aí vocês chegaram à conclusão de que eu estou falando o quê? Fé. Da fé. Da fé. Que transporta montanhas. Quando eu era criança, eu achava um absurdo no catecismo falar assim: se você tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, você fala para aquele monte. Eu ficava olhando para o monte, mas você fala, ele sai. Mas não é um monte de terra, é um monte dos nossos medos, das nossas dificuldades. A gente precisa acreditar que se a gente tiver fé, a gente vai conseguir ouvir todos os montes que possam aparecer nas nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu fiquei muito feliz em estar aqui. Quando eu fui convidada, eu falei, é uma oportunidade que eu tenho de estar falando do Evangelho. E falar, vamos ter mais fé, vamos acreditar mais, vamos aceitar mais a presença de Deus nas nossas vidas. Eu tenho, assim, uma coisa muito legal que eu acho que foi trazer meu sobrinho e a esposa dele para cá. Numa dificuldade que eles tiveram, e eles permanecem mesmo depois da dificuldade passada. Isso para mim é muito legal, muito bonito. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus, obrigada por tudo. Vamos então mais uma vez, fechando os nossos olhos, ficando bem à vontade em nossos lugares, e assim, deixando a harmonia do ambiente tomar conta do nosso ser, e assim vamos entrelaçando as nossas almas, unindo os nossos corações e elevando ao Pai em agradecimento. Obrigada, Pai amado, por este banquete que recebemos nessa noite. Te pedimos, Pai, que coloque em nosso coração o amor que necessitamos, que nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender e aceitar aquilo que podemos mudar e aquilo que não podemos mudar, ter a compreensão do entendimento. Agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos, que através dos seus ensinamentos, Mestre, é que possamos levar a nossa vida dentro do teu Evangelho. Que o Evangelho de Jesus possa tocar fundo em nosso coração, para que possamos compreender a serenidade do amor do Cristo. Que esse amor possa estar em todos os corações, tocar todas as pessoas que estejam em sofrimento, que possa acreditar no Cristo e acreditar que a fé é o que nos leva a compreender e aceitar